tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer outra Arrume-se Comigo, porque eu tô muito empolgada com a Arrume-se Comigo, vocês estão vendo, né? Mas é porque eu não saio muito, aí quando eu saio eu quero gravar. Porque eu sou dessas animadas pacas. Hoje eu tenho a minha festa de meio curso, e aí eu vou mostrar pra vocês minha make, cabelo, a roupa e como eu customizei meu abadá também, que vocês vão ver que ele tá muito lindo. Não tá lindo, mãe? Olha, fumante. Ó, vocês estão vendo, né, gente? Ó, que coisa feia. Entendi. Ela vai ficar ali no fundo mesmo, tá? Porque vocês já são de casa, vocês já sabem que ela sempre tá no fundo dos meus vídeos, fazendo alguma coisa, passando agachada, ou então só lá no fundo deitando, só olhando com a cabecinha assim o que eu estou fazendo. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, clica muito em gostei, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais, meu Instagram Rafaela Purri tá aqui embaixo pra vocês, tá? E se inscreve no canal mesmo, porque eu sei que a maioria das pessoas que vê meu vídeo não tá inscrito no meu canal. Então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, tá? Pra você não perder nada, porque agora começou o especial de férias, que eu vou lançar 3 vídeos por semana. Então se joga, se inscreve aí e vem ver o vídeo. Já que você já lavou seu rosto, né, que eu sei que pra começar a maquiagem tem que lavar o rosto, né, gente? Aí eu tô aí mostrando, escovando o meu dentinho pra vocês. Vou começar passando o primer e eu passo ele em todo o meu rosto, principalmente na zona T. Mas cuidado pra não passar muito, porque como o primer é siliconado, se você passar muito e passar a base por cima, acaba abrindo a base, sabe? Quando você passa a base e você consegue ver sua pele embaixo, isso que é abrir a base. Aí eu pego agora esse cremezinho da Ruby Rose, que eu estou apaixonada, e algumas de vocês que me falaram que tem que tirar ele. Eu não tiro, tá? Eu passo ele no rosto e deixo ele secando de boa, e aí eu vou fazendo o resto das coisas. Ó, eu passo esse iluminador aonde eu passaria o iluminador em pó. Então eu pego esse líquido, passo onde passaria o iluminador em pó, e eu espalho ele, deixando ele bem acumuladinho, sabe? É só pra não ficar muito marcado no mesmo lugar. Então eu espalho só pra ficar mais suave, assim, né? Não ficar aquela lapada de iluminador, assim, que a gente ama também, né? Não seria um problema. Mas aí eu espalho em tudo e passo em todos os lugares, principalmente também na testa, que eu não tava passando antes. Agora eu apareci o quê? Com a minha sobrancelha pronta, né, gente? Magia da edição. Eu vou pegar essa paleta que é da Ludurana e é só de cores azuis. E vou pegar esse verde. Eu vou esfumar ele em toda a minha pálpebra, puxando ele um pouco pra fora, tá vendo? Pra ficar esse agateadozinho. Fiz a minha misturinha de base que eu sempre faço e ainda passei um pouquinho do mesmo iluminador líquido que eu passei aí no rosto antes. Misturo um pouquinho dele também. E aí eu vou passando por todo o meu rosto, tá? Eu misturo 2 bases pra chegar no tom da minha pele. Boto um pouquinho de creme da Nivea e ainda coloquei o iluminador, minha filha. E segue o baile. Agora eu tô aí com a esponjinha pra dar acabamento, porque como eu apliquei com o pincel fica meio marcadinho, né? Então eu venho com a esponjinha pra deixar o acabamento perfeito. E aí eu venho fazendo os contornos do rosto. Eu gosto muito dessa paletinha, que fazia muito tempo que eu não usava ela. Agora cismei com ela de novo, minha filha, eu só tô sabendo fazer contorno com ela. Então eu faço o contorno de todo o meu rosto, da bochecha, da testa, do nariz, tudo com contorno líquido. Líquido em gel, em creme, né? Em gel não, em creme, gente, pelo amor de Deus. Ó, eu faço do meu nariz e eu deixo do nariz bem mais fortinho. Porque como depois eu vou passar o pó por cima, pra não ficar muito fraco, sabe? Eu gosto dele um pouco mais marcadinho. Mas aí vai de gosto, né? Agora eu tô pegando esse iluminador e eu passo ele antes de selar a pele, porque ele gruda mais, ele fica mais potente, sabe? Fica mais bonito. Esse iluminador é da Boca Rosa, oh my god. Depois eu venho com Copacabana, que é o contorno também da Boca Rosa. E pego essa parte, esse que é mais quente, porque o contorno que eu fiz em creme por baixo, ele é mais frio. Então pra dar, assim, essa quebrada, sabe? E eu passo também antes de selar a pele. Agora eu tô passando o blush também antes de selar a pele, pra ele fixar melhor, pra ele ter uma cor mais bonita, sabe? Mais viva. Eu gosto muito de passar isso tudo antes de selar a pele. E é a melhor preparação de pele da vida. Aí agora eu pego o pó da Boca Rosa Beauty e passo em todo o meu rosto pra conseguir fazer o baking. Vocês estão vendo que eu amo, né, Boca Rosa? E, pelo amor de Deus, Bianca Andrade, patrocina nós aqui, que tá difícil aqui essa vida de ficar gastando dinheiro com esses trem, se eu dar uma patrocinada.
Aqui no canal também tem um vídeo explicando todo o passo a passo dessa pele, porque essa pele também, gente, é a prova d'água, tá, amor? Você pode entrar na piscina que nada vai acontecer. Então, assim, vocês querem saber o passo a passo, do que, do porquê, vai estar linkado nos cards pra vocês não perderem nada, tá bom? Aí agora, eu vou vir com esse contorno, eu pego um pouquinho de cada e passo no pincel só pra tirar um pouco do pó, pra não ficar aquele efeito de pó estourado, sabe? Aprendi com a Boca Rosa, meninas. Ela faz isso. Mas aí serve pra qualquer tipo de contorno, tá? Que vocês tenham, não precisa ser exatamente da Boca Rosa. Aí eu vou pegar a mesma sombrinha verde que a gente passou nos olhos e vou passar debaixo dos olhos, assim, pra fazer o contorno, né? Porque ninguém merece ficar sem nada debaixo do olho. Eu não consigo fazer maquiagem e não passar nada debaixo do olho. Olha como que fica lindo, gente. Agora eu tô tirando tô tirando o excesso de base da boca pra ela ficar assim mais vermelhinha, né? Acabei a make aqui. Daqui a pouco eu vou passar só o batom. Meu dedo tá todo verde, tá dando pra ver? Mas, então, agora eu vou ver quantas horas são pra ver o que eu vou fazer. Peraí. Agora são 8 horas, eu acabei de fazer a make. Tá, e eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o meu abadá, peraí. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês como que ele ficou. Eu coloquei isso aqui brilhante nele pra colocar no pescoço. Fiz tipo uma frente única, ó. E aí eu amarro aqui atrás. E nele eu passei glitter, tá vendo? Então, esse glitter no meio eu usei um esmalte, eu vou mostrar pra vocês qual que foi. Passei nele 2 camadas. E isso daqui é uma fitinha que eu comprei lá no centro da cidade, cheia de strass, que eu mesma costurei na blusa, tá? Então eu vou mostrar pra vocês só qual que é o esmalte e já vou começar aqui a fazer o meu cabelo. Gente, o esmalte é esse aqui, olha, da Nath. Ele custou R$2,50 e ele é furta-cor o glitter dele, tá vendo, ó? Então eu passei ele na blusa toda. Eu tô aqui agora esquentando o Babyliss pra fazer no meu cabelo. E já tem um vídeo meu de Arrume-se Comigo ensinando a fazer, então vou deixar linkado nos cards pra vocês, tá? E já vou começar a fazer aqui o Babyliss. Agora que o meu cabelo tá curto, eu demoro muito mais tempo pra fazer. Então eu prefiro deixar um tempinho a mais pra ele. Eu tô com 1 hora do horário que eu vou sair pra fazer, mas eu ainda tenho que escolher a parte de baixo da minha roupa. Então assim, um pouco puxado. Mas vamos ver, tomara que dê tempo. Ó, já fiz um cachinho aqui. Vou terminar de fazer o resto e já volto. Ó, já tô pronta, tô aqui já maquiada, com o cabelo pronto. Coloquei aqui, ó, esse brinco, a blusa e os shorts estão assim. Eu vou gravar o look todo pra vocês verem também. Vou soltar a cabelo agora que eu vou tirar foto. Eu já tô em cima da hora, então eu tô corridinha. Vem comigo, me acompanha. Ó a make. Coloquei, ó, esse brinquinho. Vou mostrar o lookinho agora pra vocês, tá? Ó, a blusinha que eu fiz, ensinei pra vocês, ó, os brilhinhos dela. Coloquei esse shortinho. E o Vans de plataforma, que agora, né, usarei sempre. E aí, se vocês gostaram, o que vocês acharam? Quarto todo bagunçado, mamãe jogada ali no fundo, mas tá tudo bem. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, amigos. Eu estou indo curtir a minha festa de meio curso, entendeu? Se vocês gostaram, clica muito em gostei e se inscreve aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificação, porque tá saindo 3 vídeos aqui na semana. Então se inscreve muito. Já somos 15 mil aqui, entendeu? Então eu quero muito mais de vocês pertinho de mim, porque eu adoro esse carinho e interação que vocês têm comigo, tá bom? Então se inscreve muito, ativa o sininho de notificação pra não perder nada. E é isso. Beijinho, tchau, tchau. Me segue nas redes sociais pra me acompanhar fora aqui do mundão do YouTube, tá bom? Pra gente ficar bem pertinho, tô sempre respondendo vocês lá.